Uma das perguntas que eu mais recebo é: terminei o curso de podologia, e agora, o que fazer? Geralmente, os alunos aqui do IBRAP, quando estão na reta final ou até quando já terminaram, é normal ter essa dúvida. Eu recebo muito esse pedido de ajuda, esse auxílio, digamos assim, esse conselho, para onde seguir. Primeiro é importante a gente entender que temos uma visão enquanto aluno e futuramente, quando estivermos no mercado, essa visão vai mudar. Teremos uma visão profissional. Então, se você parar para analisar, a gente vai mudando o nosso pensamento, a gente vai mudando um pouco do que a gente entende de cada assunto da nossa vida. Então, a gente passa a amadurecer, costumamos dizer assim, a gente vai amadurecendo e vai vendo que isso vai mudando. Então, essa visão, enquanto você é aluno, ou quanto você foi aluno, ela é uma visão mais fantasiosa. Você não tem muita ideia de mercado, você não tem muito noção do que está acontecendo, você não tem a prática, você não tem a vivência de como é de fato esse desafio do mercado. Porém, existe também um medo do algo novo, do inesperado. O novo, ele traz essa insegurança pela qual a gente não consegue mensurar, porque é algo que é novo. Então, a gente não vai nunca, mesmo que alguém sente com você e te relate tudo que ela vive, como ela faz, quais são as experiências dela, quais são os pontos fortes, os pontos fracos daquela área que ela está atuando, ela nunca vai conseguir te passar intrinsecamente, algo que está dentro, na essência, de fato, como vai ser para você. Porque você tem o seu olhar, o seu ponto de vista, a sua visão, a sua mentalidade. Mas é importante a gente entender que, enquanto aluno, tudo isso vai ser um pouco mais fantasioso, exatamente pela falta das experiências, e que quando a gente migrar, depois que a gente termina o curso e que a gente começa a se dedicar ao trabalho, começa de fato a pôr a mão na massa, a gente vai sentindo essas mudanças, e a gente vai se adaptando à realidade. Então, a resposta que eu sempre dou, primeiro, é você conhecer as possibilidades e experimentá-las. Eu acho muito interessante, eu gosto muito da ideia da podologia, a gente poder ter essa autonomia, algo que alguns cursos técnicos não nos oferecem. Então, por exemplo, quando você está fazendo um curso de podologia, um curso técnico em podologia, aliás, se você está assistindo esse vídeo, ainda não tem a formação básica, que é a de nível técnico em podologia, você pode estar correndo risco de sofrer aí problemas com o exercício ilegal da profissão. A profissão ainda não é regulamentada, mas ela já é reconhecida e já a vigilância sanitária exige que haja pelo menos uma formação de nível técnico, ou seja, pelo menos um diploma de curso técnico em podologia para que você possa exercer a profissão. E eu acredito que a grande maioria de vocês que já estão no mercado, já são profissionais de podologia de nível técnico e que a gente entende como sendo um processo de crescimento a formação superior. E que isso também já vai ser, só em si a formação já mostra um pouco os caminhos que vão se abrindo ao longo de cada formação que a gente vai desenvolvendo. Mas voltando para a questão do momento em que você termina o curso, eu sempre recomendo experimentar. Experimentar significa ir trabalhar, colocar a mão na massa. E essa questão da independência, e que o profissional de podologia pode, quando ele termina o curso, ele tem a possibilidade de trabalhar por conta própria, principalmente atendendo clientes em domicílio, que a gente chama de home care na podologia. Basicamente, você já tem a oportunidade, porque quando você está fazendo o curso, você aprende todas as ferramentas básicas para se fazer o que a gente chama de podoprofilaxia, que é o tratamento preventivo da podologia, que é o tratamento básico
que tem o objetivo de prevenir o aparecimento de doenças e que também, claro, manter os pés saudáveis. E quando você já termina o curso, basicamente você já tem o material, você já tem as ferramentas, né? Quando eu falo ferramentas, não apenas os instrumentos, mas também instrumentos e equipamentos, mas também você tem o conhecimento para a realização dos procedimentos, você já tem a faca e o queijo, como costumamos dizer, né? E o que significa isso? Eu já tenho a faca e o queijo, agora é só eu realizar o corte, eu realizar o procedimento, eu atender o meu cliente, né? Eu já tenho uma habilitação profissional, eu tenho um curso, eu tenho uma formação, eu tenho os equipamentos e eu tenho o conhecimento para realizar o procedimento. Então, de fato, eu já tenho tudo que eu preciso. E aí, o que agora, então, eu vou fazer? Vou colocar a mão na massa, né? E qual é a maneira mais fácil? Atendimento em domicílio, né? Onde a gente vai promover a assistência ao cliente sem precisar ter uma estrutura. A estrutura é a própria residência do cliente. Então, entendam, quando você termina o curso, você já começa a trabalhar, você já tem essa possibilidade de já começar a colocar a mão na massa. Isso vai te ajudar, primeiramente, a recuperar o investimento que você fez ao longo do curso, dos equipamentos, dos instrumentos que você comprou. Isso vai ser uma maneira de você recuperar o que você já investiu lá. Depois, você começa a trabalhar, você já começa a ter uma ideia do que é isso, né? E muitas pessoas já falam, olha, o home care, né, que é o atendimento em domicílio, é muito cansativo, né? Porém, eu gosto sempre de falar isso, o home care, na verdade, ele não foi uma modalidade criada para o trabalho podológico, né? O home care é uma assistência para os pacientes acamados, pessoas com comorbidades, com deficiência, pessoas que têm dificuldade de locomoção, têm dificuldade de sair da sua casa para ir até a clínica para receber um tratamento médico, né, curativos, enfermeiras, pessoas então acabam criando uma estrutura na sua casa para que elas possam ter esse acompanhamento, esse tratamento. E aí na podologia não é diferente. Nós temos essa possibilidade de atender os nossos clientes em domicílio quando eles têm uma dificuldade de locomoção, quando eles têm uma dificuldade realmente de ir até a clínica, de ir até o consultório. Então, por isso, começou a se utilizar essa modalidade de ir até a casa do cliente para tratá-lo, né? Só que as pessoas viram aí uma oportunidade de trabalhar, né, levando, digamos assim, a conveniência para o cliente que não tem a dificuldade de locomoção, mas que deseja receber o profissional na sua casa. Isso acontece em várias profissões. Só que o que na maioria das vezes as pessoas não identificam é que esse tratamento, esse procedimento, esse tratamento, esse serviço, ele tem, além de um diferencial de conforto, um diferencial onde o cliente está sendo assistido na sua própria casa, né? Tem aquela conveniência, e isso aí de fato é muito bom para o cliente, mas tem um lado ruim, que é a adaptação que o profissional tem que fazer para atender esse cliente. Quando a gente está atendendo um cliente dentro do nosso ambiente, do nosso consultório, a gente tem uma cadeira confortável, adaptada para o procedimento, a gente tem a inclinação, a gente consegue levar as pernas, a gente consegue fazer toda a gente tem o nosso material ao nosso alcance, a gente tem uma cadeira confortável com uma regulagem de altura, com regulagem de encosto, a gente consegue trabalhar de maneira ergonômica. Estando na casa do cliente, a gente não tem esse conforto, então a gente precisa se adaptar, né? E isso geralmente causa um desgaste maior. Sem contar o fato de que a gente consome muito mais tempo, porque eu tenho que me dirigir até a casa dele, chego lá, eu tenho que montar toda essa estrutura, depois eu preciso recolher tudo, guardar tudo, tenho que voltar para a minha clínica, ou para a minha casa, ou para outro cliente. Eu tenho toda essa mão de obra, digamos assim, de transporte, aumentam os meus custos, né, principalmente de transporte. Ah, mas eu tenho carro. Facilita, mas você tem gasolina, tem estacionamento, você tem que manter o carro, tem IPVA, enfim, você tem um carro nesse contexto, né? Então,
tem todos os custos do carro ali, ou você vai de transporte, né, vai de Uber e tal, ou às vezes você nem tem ainda condições de ter o transporte, então você vai ter de transporte público, de ônibus, e aí você coloca todo esse teu equipamento na rua e geralmente você adapta numa maletinha, né, de viagem, e aí treme porque a calçada é irregular, e aí sacode o material lá dentro, desgasta o equipamento, diminui a vida útil dele, e além disso tudo ainda tem um risco, né? Você pode ser assaltado, você pode sofrer qualquer atentado, né, externo ali, a pessoa pode te assaltar, pode te furtar, você pode esquecer a mala, várias coisas podem acontecer. Então, toda essa mão de obra para que você leve esse serviço para o teu cliente, ela tem que custar um pouco mais. E geralmente o que a gente acaba observando é o inverso. A gente vê que as pessoas acabam cobrando mais barato, simplesmente pelo fato de estarem começando e precisarem do cliente, ou às vezes cobram o mesmo preço de uma clínica, né? Segue como referência. Quanto que a clínica que minha vizinha cobra? Cobra R$80. Eu também vou cobrar R$80. Mas a clínica não tem toda essa operação, esse custo, não coloca seus equipamentos em risco, não tem esse desgaste, não tem consumo de tempo, né? E aí você acaba que, no fim das contas, você não tem lucro, porque você tem um desgaste, só que você tem que olhar no longo prazo, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa sempre, ter visão de longo prazo. E aí, além de todos esses fatores, né, você tem ainda essa possibilidade de diminuição dos clientes que são atendidos, né? Você tendo o seu consultório, a sua clínica, você consegue atender mais clientes do que você tendo que ir em domicílio, porque você tem toda essa questão do tempo de deslocamento, tá? Então, o que eu costumo dizer? Sou contra o home care? Sou contra essa modalidade de atendimento? Não sou contra, mas ela precisa ter data para começar e data para terminar. Você precisa ter um planejamento para que você saia, né? E qual seria o próximo passo? E aí depende muito, né? Depende do seu momento, depende do que você está fazendo hoje, depende de como você enxerga o seu futuro, depende das possibilidades que você tem, né? O que você quer? Você quer trabalhar muito, você quer trabalhar pouco, você quer ter uma rotina de trabalho baseada na média do brasileiro, né? De 8 horas por dia, 9 horas por dia. Então, a partir daí, você vai avaliar as possibilidades, né? Você pode trabalhar numa clínica, você pode trabalhar, ser parceiro de algum consultório, ou você pode montar o seu próprio consultório. E aí talvez algumas pessoas pensem assim, nossa, mas montar meu consultório eu nunca vou ter dinheiro, eu não tenho dinheiro agora, e aí ela não para fazer conta, não para desenhar, para fazer os cálculos, né? E ver o quão perto ela pode estar do consultório. E a gente coloca isso como algo que está realmente muito distante, quando na prática a gente não mapeou isso ainda, né? Então a gente precisa criar um mapa, a gente precisa colocar uma mesa aqui onde eu estou, para onde eu quero ir, o que eu estou fazendo agora, quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar. Na maioria das vezes a gente só olha o quanto eu estou ganhando, mas eu não olho o quanto eu estou deixando de ganhar. Então é isso que a gente precisa enxergar, o quanto eu estou deixando de ganhar fazendo essa modalidade, para que eu possa, a partir dessa visão do quanto eu estou deixando, eu também projetar no que eu vou ganhar quando eu chegar no meu consultório, né? E aí a gente tem algumas estratégias, a gente tem um planejamento para se fazer, para que você possa enxergar ali o seu consultório. Talvez ele não esteja tão longe quanto você imagina, talvez ele esteja pertinho de você, e talvez ele esteja assim um pouco mais distante, mas existem momentos intermediários, né? Eu sou empreendedor, né? Praticamente desde quando eu comecei a trabalhar eu já tinha os exemplos de empreendedorismo da minha mãe, eu já tinha a vivência, né, nesse ambiente, e eu comecei a enxergar que a única maneira para eu realizar os meus sonhos e projetos seria através do empreendedorismo. Então eu sou um defensor do empreendedorismo, e não de você ter uma empresa. Empreender não é ter uma empresa, empreender é você entender como você pode agregar valor à vida das pessoas, como você pode contribuir com as pessoas, gerando para elas saúde, qualidade de vida, bem-estar, oferecendo produtos e serviços que vão resolver problemas delas, tá? A partir daí também potencializar os seus ganhos.
né, que é o que faz realmente o profissional de podologia. Você consegue oferecer soluções para os seus clientes, né, você trata doenças que eles estão, você previne, você oferece mais conforto, mais qualidade de vida e você consegue ganhar, né, ser remunerado para isso. E aí, de fato, quando você entende, você tem essa visão, entende que empreender não é simplesmente você ter uma empresa, você pode empreender na empresa de outra pessoa, numa clínica de uma outra pessoa. Você pode fazer uma parceria em que você vai utilizar uma sala, um consultório dentro de uma clínica. Existem inúmeras possibilidades, né? Você pode rachar um espaço com outros profissionais que não tenham conflito com o seu trabalho, né? E o mais importante é você entender o seu papel nesse processo, entender o que você quer de fato, né? O que você tem almejado, para onde você está indo, o que você está buscando. Se você está buscando mais qualidade de vida para você, não faz sentido você ficar trabalhando com home office a vida inteira. Talvez você comece no home office por ser o primeiro passo. Talvez você vá trabalhar numa empresa como uma funcionária, ou talvez não como uma funcionária, mas como uma parceira, né? O que seria isso? O que seria essa parceira, né? Como que eu sou um parceiro de uma empresa, de uma clínica, de alguma instituição que já exista, né? Geralmente hoje você tem uns contratos de sublocação, onde você aluga uma sala dentro daquele imóvel, dentro daquela clínica. Ou você cria uma relação de parceria, onde você não é um funcionário daquela empresa, daquela clínica, mas você presta serviço lá dentro, principalmente para os clientes que já estão lá. Então isso é uma sacada muito legal. Por quê? Porque quando você entra, você está começando uma profissão nova, né? No caso aqui, ele terminou o curso agora, então ele está entrando no mercado, não tem clientes, então vai para um lugar onde já tem clientes. E os clientes já estão ali, só que são clientes talvez de um fisioterapeuta, talvez de um médico, talvez de uma nutricionista, talvez de um dentista, né? E você vai aproveitar os clientes que já tem ali naquela clínica. Então veja, você já está encurtando o processo, né, de captação de clientes, porque ali já tem uma fonte de clientes. Então é isso que existe, né? Não apenas a possibilidade de você montar o seu consultório, ter o home care. Tem também essa possibilidade de você fazer uma parceria com uma clínica, onde você consiga oferecer os seus serviços para aqueles clientes que já tem ali, você consiga se desenvolver e você consiga crescer, até que você entenda de fato qual que é a melhor opção, né, se é você continuar ali ou não. Isso é o que eu chamo de experimentar, de você testar, de você conhecer, saber se de fato o que você está fazendo é o que você quer. Só tem uma maneira da gente ter essa certeza, fazendo. Só tem uma maneira da gente saber se o que a gente está fazendo vai ser bom para a gente, testando, experimentando. Tá? Então, em resumo, né, você tem tantas possibilidades, né? Parece que você está vendo esse vídeo e pensou assim, poxa, Jonas, achei que você ia me ajudar, quando na prática você está me trazendo mais confusão, porque é muita informação e aí eu tenho mais opções do que eu imaginei ter. Exatamente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você pode experimentar. Você pode começar fazendo o atendimento em home care, que você já costuma fazer, e além do home care, você ir também experimentando outras possibilidades. Trabalhar como funcionária, né, ter uma carteira assinada e por aí vai. E quando eu falo em ter uma carteira assinada, eu estou falando que você vai ser funcionário de uma clínica de podologia. Então existem as redes de franquias que ofertam muitas opções, né, de trabalho, de emprego, né, com carteira assinada, onde de fato você vai ter a possibilidade de ser um funcionário e ganhar uma comissão. E isso eu também super recomendo, porque quando você termina o curso, você ainda não tem experiência, você precisa ainda aprender. Você tem a técnica, você sabe utilizar os equipamentos, sabe realizar os procedimentos, mas na prática você não tem o traquejo, né, como algumas pessoas dizem, né, você não tem a experiência, a vivência. Então você será surpreendida em alguns momentos por algumas situações que você não vivenciou no curso. O relacionamento com o cliente é completamente diferente quando você é um aluno, quando você é um profissional. Por isso que a sua visão vai mudando,
né? Por isso que você vai começando a enxergar diferente isso tudo. Então, trabalhar, ser um funcionário de uma empresa vai te ajudar muito a crescer e se desenvolver. Vai te ajudar muito a ter essa experiência de relacionamento com o cliente que você não teve no curso. Vai te ajudar a te colocar uma posição completamente nova, onde você não experimentou. Então, é sim muito recomendável que mesmo que você já tenha ideia de que você quer ter o seu consultório, você sim passe no começo para trabalhar numa clínica, onde você vai aprender, vai ganhar essa experiência, né? E que depois, talvez você se identifique em ficar ali, ou você entenda que é melhor você continuar com o teu projeto e se tornar proprietário de um consultório, de uma clínica ou algo que você sonhe, que você imagine, né? O que é mais interessante é que você pode, ao mesmo tempo que você trabalha como funcionário de uma clínica, realizar também atendimentos em domicílio. E você ter uma carteira de clientes própria sua, que vai começar lá pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelas pessoas que você já conhece, pessoas que você trabalhou até um tempo atrás, né? Se você está vindo de uma outra área, né? Como por exemplo acontece muito, você trabalhar na área de estética, de beleza, né? Tem a galera que trabalha com manicure, e você está migrando, você já tem uma carteira de clientes que você está absorvendo. Talvez você pense, mas eu não. Eu trabalhava numa empresa, e uma empresa privada, e trabalhava na área administrativa, então não tenho cliente. Você não tem cliente, mas você tem os contatos da sua empresa, né? Provavelmente você tinha relacionamento com outras pessoas lá, e você deve ter falado para eles, olha, estou saindo porque eu estou indo trabalhar agora na área de podologia. Então você pega o telefone, liga para aquelas pessoas lá e oferece, olha, estou atendendo no domicílio, tudo, ó, se você tiver interesse e tal. Então você tem um lugar onde você trabalha, onde você tem carteira assinada, onde você tem seu horário lá, estável, fixo, onde você está lá ofertando o seu tempo, né, vendendo o seu tempo e atendendo aqueles clientes ali e contribuindo para o desenvolvimento daquele negócio local, daquela clínica, e você tem o seu momento de atendimentos em domicílio, onde você também está oferecendo os seus serviços, mas que para pessoas específicas, né? Então você está agregando mais valor no seu know-how, você está agregando mais valor na sua experiência. E aí isso vai te dando essa visão, né? Você vai comparar, por exemplo, o que é você trabalhar numa clínica, e aí, quando eu digo isso, eu digo em relação à estrutura do que você tem lá dentro do seu ambiente de trabalho, e também analisar o que você tem quando você está o que você não tem quando você está na residência do teu cliente, né? Quais são os desafios que você vai encontrar lá, o que você está sentindo falta, o que realmente não está sendo saudável, né? E você vai ter poder de comparação, porque ninguém como você para decidir isso tendo essas experiências. Porque eu posso te falar aqui um monte de coisa que vai acontecer quando na prática você não vivenciou isso. Então você vai ter parâmetro, mas você não vai ter experiência. Então, seguindo, você depois pode entender que chegou ao final do seu momento de funcionário ou de atendimento home care, e você pode definir se você quer avançar e montar o seu consultório, ou você pode simplesmente continuar trabalhando como funcionário daquela clínica, ou pode decidir também que você quer apenas complementar com o home care. Enfim, você que vai definir de acordo com o seu objetivo de vida, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que estão jovens ainda, que querem trabalhar. Tem pessoas que já atingiram uma certa idade e que querem ter sim uma segunda opção de trabalho, mas que elas não se matem, não que elas se esforcem, até porque a saúde de alguém que tem 25, 30 anos não é igual a de quem tem 50, 60 anos, né? A gente sabe que a gente tem essas diferenças, né, fisiológicas. Então, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas possibilidades aí a serem analisadas, avaliadas de acordo com a sua situação, né, com o seu momento de vida. Então é isso. Agora, de fato, você tendo a visão de que ter uma clínica de podologia, ter um consultório de podologia é uma possibilidade positiva para você, aí sim eu recomendo que você comece a planejar esse processo, né? Não que trabalhar numa clínica seja ruim, mas ter o seu próprio negócio te dá muito mais liberdade, né? E aí tem a possibilidade também de você não abrir sozinho, ou de você também já entrar num lugar onde já existe, ou seja, você fazer essa parceria, né? E
Basicamente, o que é essencial, tanto na parceria quanto na montagem do seu consultório, é você colocar ali a sua identidade. E aí talvez você pergunte, mas qual é a minha identidade? A identidade de um profissional de podologia, seguindo os padrões que você vai estabelecer e baseado principalmente na sua experiência. Por isso que é importante você ter passado primeiro por um outro lugar, por uma outra experiência, para que você possa de fato ter subsídio, ter informações, ter conteúdo para migrar para uma segunda possibilidade, para que você consiga entender tudo que passou lá atrás e o que você não quer mais repetir, tudo que você já identificou que é um problema, que é um erro, e corrigir para esse segundo momento. Então, eu acredito que é fundamental a gente experimentar. Esse é o objetivo, digamos assim, desse vídeo, né? É te encorajar a não ficar pensando... Até porque se você for trabalhar em algum lugar, for oferecer um serviço, ou você montar direto o seu próprio negócio, e não der certo, o máximo que vai acontecer é você voltar para onde você está. Você não vai ficar abaixo de onde você está. Então, experimente trabalhar, experimente criar relacionamento. Agora, tenha comunicação, tenha uma boa comunicação com as pessoas que você estiver se envolvendo, tanto nos projetos, quanto quando você for prestar um serviço, né? Tanto também nos seus clientes que home care. É importante que todos entendam de fato qual que é o seu objetivo, o que você está buscando, né? para que você possa alinhar as expectativas. Isso é fundamental. Tá? Não tem problema nenhum você dizer para o chefe, né? para o dono da clínica que você é recém-formado, que você está buscando experiência, que você quer trabalhar e que vai contribuir também para o desenvolvimento do negócio dele. Em alguns momentos, as clínicas querem profissionais recém-formados. Eles vão te dar um treinamento, eles vão te preparar para alinhar com o que eles já fazem lá e a partir dali você vai contribuir para o desenvolvimento daquele negócio, né, para a manutenção daquele negócio. Então faz parte desse processo, tá? Mas entre com esse alinhamento de possibilidades que é fundamental para que dê certo. Né? Porque na maioria das vezes o que a gente vê de dar errado, o que acontece é que a pessoa entra dizendo, não, eu quero trabalhar aqui a minha vida inteira, e aí passa um mês e você chega e fala assim, eu quero ir embora. Então, alinha essa possibilidade, né, de que você está conhecendo, de que você está pesquisando, de que você está buscando uma nova experiência, de que você está disposto a contribuir, porém você não sabe quanto tempo você vai ficar. Né? A gente só tem que tomar cuidado com as palavras que a gente vai dizer. Né? Talvez não seja dizer, olha, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, mas eu vou ficar aqui com você. Talvez não seja essa, mas pode ser algo do tipo, olha, nesse momento eu estou focado aqui em dar o meu melhor para a clínica, até o momento que eu entender que não é mais, né? Onde eu vou sempre com transparência trazer isso para cá e a gente vai conversar e eu não quero abandonar, eu não quero deixar os seus clientes aqui abandonados, não é isso, mas de alguma maneira eu quero deixar claro que eu tenho o meu projeto de montar a minha própria clínica, né? Que isso também é natural, é super natural. Um profissional de podologia, ele, em algum momento da vida, ele vai falar assim, eu gostaria de ter a minha própria clínica. Mesmo que demore, mas a maioria deles vai dizer isso. Não todos, né? Mas a grande maioria vai entender que ter o seu próprio consultório é algo que te dá um pouco mais de flexibilidade, é algo que te dá um pouco mais de conforto, te dá um pouco mais de liberdade de conduzir os tratamentos da maneira como você prefere, né? De se relacionar com seus clientes da maneira como você prefere. Então, e vai te dar melhores resultados também, porque você vai estar mais feliz, mais motivado, você vai estar fazendo exatamente o que você entende ser o melhor. Então, na podologia, ter o seu próprio consultório é realmente um sonho em que muitas pessoas têm. E que, caso esse seja o seu sonho também, não desista dele. Mesmo que ele não esteja tão próximo agora para esse primeiro momento, vá com calma, vá passo a passo. Tenha visão de longo prazo, para que você possa, de fato, entender que a vida não é, né, assim, a nossa vida profissional, a nossa carreira, não é uma jornada de 100 metros, é uma maratona de 30, 50 quilômetros. Né? Onde, nesse primeiro momento, é o momento que você está saindo do curso agora, é o momento de você ganhar experiência, de você aprender mais. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se descobrindo, se reinventando, buscando coisas novas. Então você vai ter essa possibilidade, né? E encare isso como uma oportunidade, né? E aprenda, se dedique a aprender, né? Entenda que mesmo você estando formado, você ainda está aprendendo.
E se você tiver esse olhar humilde de aprendizado, você vai aprender muito mais rápido. Porque você vai ter a escuta ativa, você vai prestar atenção no que estão falando, você vai olhar o erro do colega do lado e vai falar, pô, eu não quero errar nisso. Isso vai te ajudar bastante. E aí quando você estiver preparado, quando você entender que é o seu momento, que você entender que você vai montar a sua clínica, que você vai montar o seu negócio, você já vai ter um know-how, uma experiência muito grande de tudo que você viveu nas experiências anteriores, tá? É isso que eu quero compartilhar com você, né? Lembrando que geralmente a gente acha que a área de atuação tem a ver com o nosso público-alvo, né? Ou seja, eu vou então vou me especializar em podogeriatria, vou me especializar em podologia infantil, vou me especializar em pé diabético. Na verdade, a área de atuação ela tem mais a ver com o formato que você vai atuar, né? Tem mais a ver com como você vai oferecer os seus serviços para os seus clientes, né? Do que especificamente o público-alvo que você vai atender. Tá? O público-alvo é o perfil de cliente que você vai atender. E quando você define o seu público-alvo, você vai escolher, eu quero atender idosos, eu quero atender pacientes diabéticos, eu quero atender crianças, eu quero atender adolescentes, pessoas que trabalham na construção civil, militares, atletas, e aí tem uma gama de áreas para você escolher. Mas, tá bom, você vai atender esse público, mas como? A partir de qual estrutura? Você vai montar a sua clínica, seu consultório? Então, por exemplo, se você almeja ter como clientes militares, você tem que trabalhar perto de uma área militar, vai te ajudar, né? Se você ficar longe de uma área militar, vai ser mais difícil de você encontrar os militares, né? Se você quer trabalhar com idosos, você precisa ter acesso aonde estão os idosos, né? Em bairros onde há a maior população dos idosos, né? Apesar de que hoje, com a expectativa de vida subindo cada vez mais idosos estão precisando de cuidados porque eles estão vivendo mais, e aí realmente os idosos têm mais problemas de fato, né? Principalmente nos pés, e precisam de cuidados especiais. Eles têm dificuldade de cortar a própria unha, de cuidar, né, dos seus próprios pés, né, pela questão da mobilidade. Tem a questão também da mobilidade física, onde ele tem dificuldade de sair de casa para ir, né, ser atendido e buscar tratamento e cuidados pessoais como de fato é a podologia. E principalmente agora, onde a gente está vivendo esse período pós-pandemia de coronavírus, que ainda não é pós, na verdade nós já estamos vivendo a pandemia, né? Mas onde a gente está conseguindo agora gradativamente voltar a ter uma rotina, a ir à rua, né? Mesmo tendo que tomar todos esses cuidados, e isso é fundamental para que a gente possa oferecer proteção, segurança para os nossos clientes, mas olhando sempre para esse enfoque de como você vai se comunicar com o seu público-alvo, é fundamental para que você alcance esse público e que você escolha de fato o que você quer e onde você quer prestar serviço de acordo com o perfil que você está entendendo ser o que tem maior conexão com você. E como é que você vai descobrir isso? Quando você começa a trabalhar, você vai começar a experimentar. Então, não tem como, enquanto você é um aluno, você fala assim, eu quero trabalhar só com diabetes. Tudo bem, talvez você já tenha entendido que essa é a sua área por experiências anteriores, talvez por outra formação, talvez você seja um profissional de enfermagem, ou que você tenha tido alguma vivência com alguma pessoa diabética, que precisou desses cuidados, você já tem uma referência. Mas quando você coloca isso em prática nos seus procedimentos, no seu dia a dia, isso pode sim mudar, né? E não tem problema nenhum mudar. Você é livre para ajustar toda essa sua conduta de acordo com o que você entende que é o melhor para você e que é o melhor também para o seu trabalho, né? Para a sua vida profissional, para a sua carreira. Então, o que eu quero mostrar para você aqui na prática, você precisa realmente ter experiências, você precisa experimentar, você precisa testar, você precisa vivenciar todos esses fatores, né? Não apenas os lugares onde você vai atuar, onde você vai trabalhar, mas também o perfil de clientes que você vai atender. E aí você vai, em algum momento, falar assim, não, eu quero trabalhar, eu me identifiquei mais com esse determinado perfil, e aí você vai começar a focar para que mais pessoas com aquele mesmo perfil te encontrem e venham até você e se tornem seus clientes.
tá? Então, em resumo, o que a gente pode entender aí como sendo uma estratégia razoavelmente ideal, digamos assim, porque cada um tem o seu ideal, é entender o seu momento, ver o que você quer, entender como você vai chegar até onde você quer e experimentar, seja através da CLT, seja sendo um funcionário de uma clínica de podologia, seja atendendo em home care, né? Desde que você entenda todos esses riscos, todas essas características desse tipo de atendimento, esse formato de atendimento, e que você se prepare para a próxima etapa, seja ela voltar ou permanecer ou iniciar numa oportunidade profissional onde você seja funcionário da empresa, tenha a sua CLT, ou que você vai empreender. E aí você pode empreender como um parceiro, né, numa clínica, ou você pode montar a sua própria clínica e pode inclusive ter sócios, ter outros parceiros, você montar a sua clínica e atrair outros parceiros, e aí vai depender também do seu perfil. E é isso que eu queria mostrar para vocês, as possibilidades que você tem pela frente e que basta você entender onde você está e onde você quer chegar e traçar essa rota. Sucesso, que a sua escolha seja de fato a que você sonhe e te leve para a realização deles. Um abraço.